Amém? Olha só, ontem o apóstolo me fez esse convite há algum tempo. E ontem eu comecei a meditar numa palavra. Deus trouxe uma palavra ao meu coração. E o título dessa mensagem é Um Grito do Inferno. Diga assim, um grito do inferno. E ontem eu estava sentado na mesa, eu e o Kennedy, meu discípulo, e eu estava meditando nessa palavra, e Deus, eu estava que nem o Chico Xavier, lembrando, e Deus, e eu anotando, só que totalmente consciente, porque o Espírito Santo de Deus não rouba a consciência de ninguém. Totalmente consciente e anotando a palavra, e eu comecei a falar para ele. Quando eu comecei a pregar para ele, parece que o Espírito Santo deu uma visitada lá na minha cozinha. E eu começou a me dar uma vontade de chorar. Com a vontade de rir e de pular ao mesmo tempo. Diga assim, vontade de chorar, de rir e de pular ao mesmo tempo. Porque quando você é visitado pela presença do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, você pode até estar doente, mas o Senhor te cura. Eu falei, Senhor, como é que Jesus evangelizava? Olhe para esse irmão que está ao seu lado aí. Pergunte assim, como é que Jesus evangelizava? Como é que Jesus evangelizava? Alguém sabe? Alguém que está nos acompanhando online aí sabe? Coloca aí nos comentários como é que Jesus evangelizava. E eu comecei a meditar nessa palavra. E o Senhor me trouxe 2 versículos. E eu comecei a entender que o Senhor não trabalha apenas na cura física. Quando o Senhor diz, olha, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, vós sereis livres. O Senhor livra do álcool, sim ou não? Livra da droga, sim ou não? O Senhor cura, sim ou não? Mas Ele também entra na nossa mente. É por isso que a palavra do Senhor diz, então Jesus disse aos seus discípulos que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente os meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia, eu estou começando a entender. Eu estou começando a entender que esse Deus é poderoso, que Ele cura, que Ele sai, que Ele liberta. Aí a cura física começa a entender por quê? Porque Deus, aleluia, eu já recebi uma porção do Espírito Santo da verdade, aleluia. Diga assim, Kadosh, Shekinah, são porções da presença do Espírito Santo. E o Senhor já colocou no teu coração. Amém. Você crê que uma cura começou a acontecer, uma transformação começou a acontecer na tua casa, na tua família. Quando você está orando aqui por cura, o Senhor já visitou lá, já começou a curar. Quem crê? Diga assim, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas, a palavra de salvação, a palavra de renovo. João Batista veio pregando no deserto. Todo mundo achava que ele era um louco, porque ele se alimentava de uma maneira diferente. Ele se vestia de uma maneira diferente. Então você que tem pavor no deserto, ele morava no deserto. Ô glória! Quando eu escutava essa palavra deserto, eu falava, meu Deus, é rico aqui para morrer. Eu comecei a entender que deserto eram os seminários que Deus fazia exclusivamente para mim e para você nos aperfeiçoar. Quem está me entendendo? Eu quero te contar, eu quero te compartilhar 3 histórias para a gente meditar, para a gente pegar os insights, como diz o nosso apóstolo Tomé, para a gente ver como é que eu e você precisamos andar, precisamos agir. A primeira história está lá em João 4, que conta a respeito de uma mulher de Samaria. Aquela mulher rejeitada até então era uma mulher que tinha 5 maridos e nenhum era
Eu me lembro de Isaac. Que Isaac ele furava os poços. Os servos de Abimeleque iam lá e entulhavam. Ele furava poços e os servos de Abimeleque lá entulhavam. Ele foi convidado a se retirar daquelas terras. Aleluia! Mas a Bíblia diz que naquela mesma terra ele semeou, naquela mesma terra ele plantou, e a Bíblia diz que Deus o abençoou e multiplicou em 100 vezes mais aquela plantação. Eu não sei se você já começou a pegar, mas eu quero ter sobre a tua vida. Você vai continuar plantando, você vai continuar semeando, porque você pode até estar plantando no chato, mas com júbilo de alegria você vai voltar. Os seus peixes da mão, porque Deus é fiel. Diga assim: Deus é Deus de vitória. Aquela mulher vai se encontrar com o Senhor. Jesus ele podia ter feito o caminho que todo mundo fazia, que era cortando Samaria. O judeu não passava por Samaria. Mas o Jesus ele disse assim: é necessário que a gente passe sobre este lugar. E quando você não entende os negócios do Senhor, você começa a questionar os lugares que você vai passar. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Eu vou te falar algo: o Senhor não vai te levar para passear no shopping. O Senhor não vai te levar para passear no Nordeste, ainda que Ele possa. Mas quando você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, o Senhor vai te mandar numa casa que está todo mundo querendo se matar. O Senhor vai te mandar numa pessoa que você olhar na sarjeta. O Senhor vai te usar como missionário, porque todos são feitos acreditando suas palavras. E poder e autoridade no nome de Jesus estão sobre a tua vida. Aleluia! Quem está me entendendo aqui? Quem está me entendendo? Levanta a você. Fala, eu não estou entendendo, pastor. Aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus, e Jesus começa a dialogar com ela. Para você ver que a libertação primeiro acontece aonde? Ele chega na maior humildade e fala assim: me dá água. Não gole aí. Aquela mulher: como assim? Você sendo judeu, pede água para a samaritana. Aí ele falou: ah, se você soubesse quem está te pedindo água. Se tu me pedisse água, eu te daria uma água que nunca vai acabar. Aleluia! Aleluia! Uma água que é uma água viva, onde tu toma e tu é renovado, onde tu toma e tu é curado, onde tu toma e Deus te toma por dentro. Aí a Bíblia vai dizer que essa mulher fica querendo, cadê? E aí o Senhor diz: então vai lá na tua casa, chama teu marido e volta aqui comigo. A gente acha que Deus não sabe os nossos pecados. Você que é líder, você que é pastor, Deus sabe onde você está pisando, o que você está fazendo. E não adianta a gente subir nesse altar, falar em mistério, rodopiar em pecado, porque no final do tempo, se a gente não se arrepender, não será o céu o destino final. Quem está me entendendo aqui? Eu não estou dizendo que tem alguém que vai voltar em pecado, amém? Não é isso. Mas que eu e você precisamos entender que o Senhor se dá mentes, coração e alma. E a palavra que sai da tua boca não tem que ser palavra de maldição, tem que ser palavra de bênção. Ah, eu estou chateado com o meu apóstolo, não declara sobre a vida dele. Glória a Deus. Eu aprendi a respeitar ainda mais esse homem. Meu Deus. Sabe por quê? Ele prega muito lento quando ele vai ver. É uma amorosidade para chegar na pastora. Meu Deus. Vai com a velha dessa pastora. Brincadeira, falar isso não, viu? Você não vai ganhar aí. Perfis diferentes.
Quando eu comecei a entender, quando eu comecei a buscar, esse entendimento começou a me libertar. E ao invés de criticar, eu comecei a amar. Diga assim, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra nunca vai te obrigar a você não dizer o seu líder, pelo contrário, vai falar: olha, honra o teu pastor, honra o teu líder, aleluia. E as bênçãos que estão sobre a vida dele, quando ele declara sobre você, também vai para a tua casa, também vai para a tua família. Aquela palavra que Deus falou para Abraão: eu abençoarei, te abençoarei, eu abençoarei, te abençoarei. Está valendo até os dias atuais, e que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus de Nazaré. Quando aquela mulher tem realmente um verdadeiro encontro com o Senhor, a Bíblia diz que ela deixa o objetivo dela para trás. O objetivo dela naquele momento era o quê? Era pegar? Ela deixou o cântaro para trás e correu anunciando. Diga assim: ela deixou o cântaro para trás e foi anunciar. Dá uma olhadinha no minuto ao seu lado. Ela deixou o cântaro para trás e começou a anunciar. Talvez o que está faltando para mim, para você alargar por alguma coisa, para começar a anunciar as boas novas do Senhor. Diga assim: conformados são os pés dos que anunciam as boas novas do Senhor. A mulher deixou o cântaro e vai anunciar. Aí a Bíblia diz lá em João 4, 48 a 30, diz assim: quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse-lhes: homens, vinde comigo e vedes um homem que me disse tudo quanto eu tinha feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, na cidade e vieram até com ele. Diga assim: quando eu me encontro com o Senhor, um rio de águas vivas começa a fluir do nosso peito. Diga assim: João 7,38 diz assim: aquele que crê em mim, do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Tem alguém que crê no Senhor aqui essa noite? Tem alguém que crê aqui no Senhor essa noite? Tem alguém que crê no Senhor aqui essa noite? Aleluia, te prepara. Te prepara porque o rio de águas vivas vai começar a fluir a partir de você. E você vai deixar esse cântaro para trás e vai começar a anunciar as boas novas de salvação. Aleluia! Aquela mulher vai anunciar as boas novas. E o povo começa ao quê? Eu comecei a me questionar nessa palavra. A mulher, naquela época, ela não tinha palavra, ela não tinha valor. E até na ala muçulmana é assim até hoje. Por que aquele povo, os samaritanos olharam para ele e acreditaram na palavra? Sabe por quê? Porque toda transformação que acontece na tua mente, no teu coração, começa a ser externada no teu corpo. Provavelmente o andar daquela mulher já era outro. Provavelmente o linguajar daquela mulher já era outro. Provavelmente o comportamento dela já era outro. Provavelmente a postura dela já era outra. Por quê? Porque quando a gente se encontra verdadeiramente com Jesus, coisas começam a mudar nas nossas vidas. E eles acreditaram naquela palavra. Foram com Jesus. Jesus curou, se não, transformou. Curou o leproso, curou o enfermo. E sabe o que eu acho mais incrível? É que ele diz bem assim: vindo, pois, o samaritano ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que verdadeiramente este é o Salvador do mundo. Diga assim: por uma mulher, uma cidade foi impactada pelo Evangelho de salvação, pelo Evangelho de renovo, pelo Evangelho, aleluia, que liberta, que salva, que transforma. Quem está me entendendo? A segunda história conta
chega em Mateus capítulo 8, verso de número 23 ao 33, vai falar que Jesus ele entra no barco e vai até a outra margem. O objetivo dele era chegar em Gadara. Diga assim, o objetivo dele era chegar em Gadara, era chegar na outra margem. E ele entra no barco. E a Bíblia diz que vem uma tempestade. Sim ou não? Sim. O vento começa a ser contrário. Sim ou não? Sim. Os discípulos começam a remar. E rema. E não saia do lugar. Dá uma olhadinha para esse irmão que está ao seu lado. Diz assim, você está remando muito. Está na hora de chamar o Senhor do teu barco. Chega de trabalhar 20 horas, 30 horas por dia. Está na hora de trabalhar com inteligência. Diz assim, está na hora de começar a chamar o Senhor do barco. Está na hora de deixar esse cara para trás e começar a anunciar as coisas. Dá uma sacudida aí. Dá uma sacudida aí. Assim, chegou a hora da manifestação dos filhos de Deus. Aleluia! Eu imagino o último pescador do barco com medo de morrer. Um dia, meu irmão, deu uma chuvarada e eu no trânsito. O limpador estava para quebrar de tão rápido que eu não conseguia enxergar nada. Eu falei, rapaz, se eu no carro, já estou cavando de bater esse carro com esse temporal. Tu imagina os discípulos no meio de uma tempestade, remando. Eu fiz um estudo meio aprofundado. Eles passaram cerca de 8 horas, de 8 a 10 horas remando sem sair do lugar. Não tem braço que aguente, alguém já remou aqui? Olha aí o pessoal da terrinha aí do interior das horas. Diga assim, os discípulos estavam com medo. Sabe uma coisa que eu sempre me pergunto? É que se Jesus tinha um ministério, meu irmão, que era praticamente 24 horas por dia. Ele acordava já era fumando. Ele andava já semeando a palavra. À tarde curava de novo, à noite curava de novo. Tinha o resto do tempo dele reservado. Quando é que ele dormia? Pergunta-se que pergunta, quando é que ele dormia? Quando é que ele dormia? Quando é que ele dormia, meu apóstolo? Quando é que ele dormia, meu pastor Denir? Sabe quando ele dormia? No meio da tempestade. Olha! Quando estava todo mundo achando que ia morrer, Jesus estava no barco, estava na proa. Ainda estava com uma almofada na cabeça, descansando. Aleluia! Os que confiam no Senhor serão como um monte, e dizer, pode até ser abalado, mas quem te sustenta é o Senhor. Aleluia! Está na hora de você começar a dormir no meio da tempestade. Aleluia! E dormir no meio da tempestade não é negligenciar, mas é descansar no Senhor e saber que Ele é Deus e que todas as coisas cooperam para o teu bem. Aquilo que eu e você podemos fazer, Deus não vai mover um dedo para fazer. Agora, aquilo que é impossível para nós, eu dou sempre o meu melhor, o meu máximo, para quando eu chegar na oração eu falar para o Senhor, Senhor, o que eu podia fazer eu fiz. Foi até aqui. Se acontecer alguma coisa daqui para frente, é milagre do Senhor. E quantas coisas, meu irmão, que pareciam impossíveis que eu comecei a conquistar. Quantas portas que pareciam impossíveis, elas começaram a se abrir. Quantas coisas eu comecei a colocar os meus pés, ao que parecia improvável. Eu comecei a botar os pés lá e comecei a anunciar as boas novas do Senhor. Quem está me entendendo aqui? Aí foram acordar Jesus desesperado. Jesus, acorda que a gente vai morrer. Aí acorda que essa de pequena fé. Até quando eu estarei convosco? Aí ele olha para o vento, retém o vento, olha para o mar, retém o mar. E os discípulos começaram a se perguntar: quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Glória! Dá uma olhadinha para o irmão aí e diz assim: quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Aleluia! Quando ele chega na outra margem, quando ele chega em Gadara, o demônio já chega na direção do Senhor, que eu acho incrível. Os demônios já
2 minutos. Os demônios chegaram, já se encostaram, dizendo para esse Deus, Filho do Deus Altíssimo, o que tu quer conosco? Aleluia, por isso que a palavra diz que os demônios eles creem e estremecem na presença do Senhor. Glória! E ele pergunta, quem está aí? Ele diz, São Alexandre, expulsa aquele demônio. Não faz aquela salada toda que a Universal faz, não chama para altar, não bota a mão para trás, não faz nem daquele negócio. Ele dá uma palavra e diz, sai. E quem arquitetou a Universal não foi Jesus, não foi os demônios. Ele falou assim, olha, está tendo um porco ali, um monte de porco, expulsa a gente para lá. E Jesus só fez assim, ó, sai. E aquele homem que vivia dentro do cemitério, aquele homem que de vez em quando estava acorrentado, aquele homem que alguém já conheceu alguém que morava no cemitério? Já conheceu, Vitória? Era o Alain? Deve ser difícil morar no cemitério, hein? Endemoniado ainda. E tu sabe o que aconteceu com aquele homem? Diz assim, aquele homem foi liberto. A samaritana foi liberta aonde? Na mente, depois ela começou a anunciar. Aquele samaritano ele foi libertado no corpo, na alma, porque ele já não tinha mais domínio sobre ele. Ele já estava no estado de possessão. Aí sim o demônio rouba a consciência da pessoa. O Espírito Santo vem e não rouba a consciência. Pastor, não sei se eu rodei no Espírito ou rodei no capeta. Se tu não se lembrar de nada, é o capeta. Se tu se lembrar de tudo, é do Espírito. Sabe assim? Quem está entendendo aqui? Diga assim, conformosos são os pés. Os que deixam os dois fora do Senhor. Quando aqueles homens ficaram sabendo de tudo que aconteceu, eles se estremeceram. E eles convidaram a Jesus a se retirar daquele lugar. E a Jesus entrou no barquinho dele e foi embora. Aquele homem que foi liberto, ele insistiu. Diga assim, ele insistiu. Foi entrar naquele barco com o Senhor. E Jesus disse para ele, não, teu ministério não é comigo. Volta aos teus. Volta para a tua família. Volta para essa cidade. Volta de onde tu veio e começa a declarar as maravilhas que Deus fez na tua vida. Começa a declarar as maravilhas que Deus fez sobre a tua casa. Pastor, eu nem tenho nada para falar. Começa a falar das grandezas que o Senhor já fez sobre você, sobre a sua casa, sobre a tua família. O quanto de livramento Ele já deu para os seus filhos. O quanto de milagres o Senhor já fez em você. Que o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida, da tua história. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Quando Jesus entrava no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a tua casa, para teus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiraram. Diga assim, todos se admiraram. Glória a Deus. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo essa palavra? A terceira história e última está descrita lá em Lucas capítulo 16, do verso de número 19 ao 31. Em que conta a história de um rico e de um pobre chamado Lázaro. A Bíblia diz que aquele rico, ele era um homem que possuía muitos bens, dinheiro. E o Lázaro, para você ter uma noção, ele era alimentado pelas migalhas que caíam da mesa daquele homem. Ele comia as migalhas. A Bíblia diz que ele era um homem que era doente, tinha uma chácara.
Sim ou não? Mas mesmo assim ele era um homem que anunciava, que cria, que orava. Uma das coisas que eu acho mais interessante, quando João Batista manda alguns discípulos até Jesus. Jesus ele diz assim para o discípulo de João Batista: olha, vai e fala para João Batista o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. Os cegos eles começaram a enxergar. Os coxos começaram a ser curados. Os aleijados começaram a andar. E o evangelho começou a ser pregado aos povos. Aleluia! Pastor, por que ele faz aquela declaração? Porque naquela época só tinha palavra que tinha o quê? E nem todo mundo podia ser criado aos pés de Gamaliel, como o apóstolo Paulo foi. Porque isso requer o que? Investimento, influência, poder, status. Aí Jesus chega e começa a andar com o pecador. Começa a fazer discípulos pecadores. Começa a andar na casa de pagador de impostos. Começa a andar onde as pessoas estavam excluídas à margem da sociedade. E começa a curar. E começa a pregar o evangelho de salvação. O que eu acho mais incrível é que João Batista perde a cabeça, mas a mensagem continua sendo pregada. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado a hora do reino dos céus. Aleluia! E não tem mais essa. E não tem mais essa. Ah, pastor, eu sou pobre de marré. Vai para o céu. Ah, eu sou rico, eu vou para o inferno. Quem me conhece sabe que eu sou um profundo admirador das escrituras sagradas e como eu estudo a relação de dinheiro e a Bíblia, prosperidade e a Bíblia. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho certeza que Deus é Deus de vitória. E que Deus muda qualquer cenário, independente de qual seja. Quando aqueles homens eles morrem, a Bíblia diz que ele é comido e vai para no seio de Abraão. E o outro é direcionado, ele é sepultado, direcionado ao inferno. Quando ele chega no inferno, ele olha para cima. Ele diz assim: Abraão, meu pai, peça para que Lázaro pegue somente uma gotinha dessa e coloque na minha língua, porque aqui por dentro é crente. Uma gota dessa, irmão, para você é muita coisa? Sim ou não? Sabe por que não é? Porque você tem o que beber. Porque você tem fluido de você o rio de águas vivas, diluindo a cada dia. Porque a cada dia que você lê a palavra, que você ora, o Senhor vai começando a injetar fé e esperança no teu coração. É por isso que uma gota não é nada. Porque você está cheio de um rio. Mas para quem estava sem Espírito, sem Deus no inferno, era só o que ele queria. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer que começa um diálogo entre o céu e o inferno. E aquele homem, a Bíblia diz que ele grita. Então, gritando no inferno, ele disse palavra. Ele pediu um socorro com uma gota de água. E o resto da história você já sabe, porque você é uma pessoa que lê a Bíblia. Amém? Amém? Amém. E quando aquele diálogo termina, ele diz assim: olha, permita que Lázaro vá avisar minha família que isso aqui é real. Que o céu é real, que o inferno é real. Pede para alguém evangelizar lá na minha casa, meus 5 irmãos. Porque eu não quero que eles venham para este lugar. Aí Abraão diz: olha, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a lei, eles têm os homens de Deus,
Eles têm o pastor Aldemir, a pastora Terezinha. Eles têm o apóstolo Ives, a bispa Kézia. Olha para esse irmão que está ao seu lado. Diga assim, ele tem a você para anunciar boas novas de salvação, para anunciar o renovo de Deus, para anunciar que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus transforma. Diga assim, ele tem a você. Dá uma cutucada nesse irmão e diz assim, ele te tem. Ele tem a você. Deus te tem para anunciar as boas novas de salvação. Aleluia. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? A gente concluir. Primeiro Deus transforma onde? Depois o externo. Para essa transformação começar a acontecer, a gente precisa primeiro crer que Deus pode fazer. Quando Jesus ia fazer um milagre, ele falava assim, crê em vós que eu posso fazer isso. Eu imagino aqueles cegos clamando em alta voz, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Aí falou, cala tua boca, rapaz, não incomoda. Ele começava a clamar mais, a gritar mais. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te coisas maravilhosas que você ainda não. Aleluia. Quem está me entendendo? Meu Deus do céu. Quando a vida vai botar o clamar, alguém clama assim, Jesus. Numa multidão, Jesus vai ouvir? Não. Na boa mesmo, se tu clamar aqui e falar, Jesus. Jesus passando ali na rua, com um monte de gente falando, com um monte de gente puxando ele. É por isso que a Bíblia diz clama. E clamar, depois anota aí, clamar. Vai lá no dicionário ver o que é clamar. É gritar. O pastor traz para o português bem claro, é se esgoelar. Aleluia. Não é se esgoelar no TikTok, no Facebook, no Instagram. É se esgoelar diante da presença do Senhor. Aleluia. Todas as vezes eu volto para o baricampo sem voz, irmão. E eu não estou nem aí. Eu gosto de dar lá o meu melhor. Aleluia. 3 dias dando glória nessa altura, quebrando tudo, é 3 dias que eu vou dar. Aleluia. E se segunda-feira tiver reunião, meu irmão, o importante é que os 3 melhores dias da minha vida. Aleluia. E na segunda-feira começa a visitar. Diga assim, o céu e o inferno são reais. O céu e o inferno são reais. A gente não tem mais tempo de ficar brincando. Hoje é um culto de missões. E aquele homem do inferno começou a gritar. Só que o grito dele já não poderia mais ser atendido. Ouvido foi. Ouvido e respondido, só não poderia ser mais atendido. Agora, se eu e você essa noite nos levantarmos em clamor, pedindo a Deus, aleluia, a Bíblia diz que Ele dos céus ouvirá o nosso clamor e vai sarar a minha e a tua. Mas primeiro a gente tem que fazer o quê? Se humilhar, se arrepender dos nossos caminhos e voltar aquilo que o Senhor já colocou no teu coração. Não foi por um acaso que eu coloquei faz outra vez o primeiro louvor que nós adoramos aqui. Sabe por quê, meu apóstolo? Porque teve gente que já saiu da rota. E o Senhor quer te trazer para o lugar que Ele te chamou. Teve gente que começou a fazer no decorrer do tempo. Viu coisas, ouviu coisas e saiu da rota. E o Senhor está te dizendo essa noite, eu vou te colocar no rumo. O Senhor quer fazer algo novo sobre a vida desta igreja. O Baricamp só começou semana passada e aquele avivamento que você experimentou vai continuar.
Diz assim: confortando os seus pés, dos teus filhos, as novas chamas do Senhor. Quem está me entendendo? A gente já vai concluir. A última parte dessas 3 histórias e a junção de todas elas é que eu e você precisamos de uma santificação contínua. Hebreus capítulo 12, verso 1 14 diz assim: procure viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. Diga assim: sem santificação, ninguém verá a Deus. Não adianta chegar aqui e descobrir essas 3 histórias, você se motivar. Pastor, amanhã eu estou indo para a África. Calma. Sem santificação, ninguém verá a Deus. A gente precisa se santificar. E nós precisamos tomar uma posição diante do Senhor. Eu trabalho agora. Antes eu trabalhava, sabe para quê? Eu orava e falava assim: Deus, me usa, Senhor, quero ser usado. Quero chegar lá, pregar, pelo menos 10 aceitar Jesus. E a minha vida toda bagunçada. Eu mentindo, fofocando, falando mal dos meus livros. Minha vida toda bagunçada. Eu acho que eu era o pastor que mais dava problema na missão. Eu acho que o apóstolo Tomete que morreu falou: meu Deus, nem confio em ordenar esse menino como pastor. Pode fazer essa pessoa, ficou mais de várias vezes, né? Toda reunião que eu estava, aí a minha oração era o quê? Me usa, Senhor, me usa, Senhor. E a paz estava onde? Na minha casa só não vou com ela, mas a gente não tinha mais de paz. Na empresa, o meu estresse era aqui em cima. Eu não vivi mais. Até um belo dia que eu falei: meu Deus, eu estou me enganando. Como pastor, como pai de família, eu estou me enganando. E Deus está me usando, as coisas estão acontecendo, mas na minha vida tudo travado, nada acontecia. Quando eu comecei a restaurar o meu altar, que eu olhei para mim, eu deixei de olhar para os outros, comecei a olhar para mim, para as minhas falhas, para os erros que eu cometia. Que eu olhei para mim, deixei de olhar o outro, olhei para mim. Eu comecei a ver um monte de falha e um monte de erro. Eu falei: a partir de hoje, eu não vou ser mais o homem que Deus usa. Eu vou ser um homem de Deus. Aleluia. O homem que Deus usa, a mulher que Deus usa, Deus usa qualquer um. Veio um pastor aí nos visitar, falar que era judeu e tal, mas testemunho dele, abraçou um anjo, conversou com um anjo. Eu não vou falar o nome por causa da ética ministerial, né? Mas o cidadão chegou aí, ele pregou a palavra de Deus, usou ele. Eu falei: como é que pode? Um pastor que mente, um pastor que engana, Deus está usando para derrubar os outros na missão. Eu ficava. Teve uma vez que ele pregou no seminário, irmão, fui para trás com raiva, eu falei: não vou chorar. Cruzei os braços assim, ó. E o cara pregando, de repente começou aquela. Eu falei: meu Deus, como é que é possível isso, Senhor? Como é que é possível o pastor em pecado, lá no adultério, pregar e gente ser salva? Como é que pode esse monte de cantor aí, lésbico, homossexual, estar aí cantando e fazendo sucesso? Diga assim: porque é o homem que Deus usa. Pode ser qualquer um, pode ser qualquer um. Porque Deus quer alcançar um objetivo, quer salvar talvez uma pessoa que esteja naquele meio.
Mas sabe, o homem de Deus, ele é aquele que quando chegar no último momento, o Senhor vai olhar para ele e vai dizer: bendito de meu Pai, venha para o Zé Pedro. E o homem que Deus usa, e ele não se santifica, ele não está nem aí, ele quer viver em pecado, mas ele quer o status. E mais eu vejo, não há remissão, mas somos pastores na missão permanente, que queriam o status, que queriam a glória, e eram homens que Deus usava. E o homem que Deus usa, quando chega no final dos tempos, no dia do juízo final, ele vai questionar para Deus e falar: Senhor, mas no teu nome eu curei, no teu nome eu preguei o Evangelho, no teu nome pessoas foram batizadas quando eu estava pregando, eu vi as irmãs rodando no coque, eu orava, o enfermo era curado. Aí naquele grande dia o Senhor olhará para essas pessoas e falar: maldito, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Diga assim: ministério não é brincadeira. Se eu soubesse da seriedade, quando eu gosto de comer, falou: meu filho, eu quero te ungir, pastor. Eu agradeço, mas eu não vou aceitar. Sabe por quê? Porque não é brincadeira. Ter uma vida com o Senhor não é brincadeira. Ter uma vida com Jesus não é brincadeira. Quem está me entendendo? Culto de missões. Quando a gente fala de missões, a gente lembra da África, de Moçambique, de Brunei, de México. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Lembra dos países que são dominados pelos muçulmanos? E sabe como eles esquecem? Adivinha? Adivinha? De onde? A gente esquece do nosso lado. O primeiro ministério do homem é a família dele. Se ele perder a família e ganhar todo o resto, a Bíblia diz que ele é pior do que o descrente. Então eu quero lançar um desafio para essa igreja essa noite. Quem gosta de desafio aqui? Desafio para te levar para o próximo nível. Quem gosta de desafio aí? Levanta a mão, só para a emoção. Desafio para te levar para o próximo nível. Você viu que uma mulher que tinha uma vida toda tortuosa começou a pregar o evangelho? Sim, não? Um homem que morava no cemitério, cheio de demônio, depois foi ligado, começou a pregar o evangelho? Sim, não? Sim. Olha para a pessoa que está ao seu lado aí, rapidinho, dá uma olhada bem no olho dela. Vê se tem alguma remédio no olho dele. Dá uma olhada aí. Pergunta bem assim: quem é que te impede? Pergunta direitinho: o que é que te impede? Eu não sei as coisas para você. O que é que te impede de entregar essa palavra de salvação? O que é que te impede de abrir a tua boca e glorificar esse Deus que já te transformou? Aleluia! Dá um sorriso aí para o irmão do nosso lado. Diga assim: esse pastor é gente boa. Fica com raiva dele, não. Olha para mim aqui. Qual é o desafio? Essa semana, que vai começar segunda-feira, você vai escolher um dia dessa semana. Você vai reunir a sua família toda. Você vai pegar essa Bíblia que está na tua mão. Você vai abrir no capítulo do Evangelho em qualquer lugar que você queira. E você vai pregar para a sua família o Evangelho de transformação, o Evangelho de paz. Você vai falar que esse Jesus ele batiza mesmo, que esse Jesus ele renova, que esse Jesus ele transforma, que esse Jesus muda a história, que esse Jesus quando está de funeral fez o negócio viver. Aleluia, você vai falar para ele que tem gente que rasgou o céu, nosso irmão.
Mas eu sei que não deu meia-noite ainda, viu? Agora 17 horas, ô glória. Irmãos, olha para mim. Quem que vai fazer o seu culto familiar essa semana? Sozinho. Quem que vai fazer o culto familiar essa semana? Olha só. Quando você fizer o seu culto, terminou, bate uma selfie, manda no grupo lá de Terra Nova, para incentivar as pessoas a também fazerem o seu culto familiar. Quem não gravou áudio aí no grupo dos jovens, no grupo dos pastores, não grava mais áudio, não, manda um vídeo, olhando, olho no olho. Quem está entendendo, gente? O grupo dos jovens agora é vídeo, suas jovens, vocês são fortes, já venceram sua maneira. Parece que vão me colocar na liderança do jovem para 2023. A gente vai rasgar a madrugada com o Senhor. Porque o que eu recebi do Senhor, irmão, eu também quero entregar. E Deus não me entregou somente dinheiro, que você também vai ser próximo. Deus não me deu um carro novo, mas você também vai ter o seu carro novo. Deus não me deu somente uma empresa, e você também vai ter a sua empresa. Você também vai crescer, você também vai prosperar. Mas Deus me deu algo extraordinário, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus projetos, sobre os teus negócios. Declarar libertação da tua mente, libertação do teu corpo, transformação de Deus na tua casa, na tua família. Aleluia!